Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia de paz na presença do nosso Pai. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar com os encontros de Jesus. Um encontro tremendo. Ouça. Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 15, verso 21. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Aleluia, glória a Deus, Glória a Deus. Essa mulher cananeia, ela tinha um problema. E o problema dela estava dentro da casa dela. Verdade. Muitas vezes a gente tem um problema dentro de casa e a gente parece que quer ocultar, né? Esconder do povo, para ninguém saber que a gente, uma família tão correta, tão certinho. Como que vai ter um problema desse tamanho? Ainda mais um demônio? Então, essa mulher, ela reconheceu que tinha um problema. E ela saiu para encontrar aquele que podia resolver o problema. Amém. Porque ela reconheceu Jesus como Senhor, como Deus. Quando ela grita no meio da rua, Senhor, filho de Davi, ela tá dizendo claramente, Ele é Deus. Amém. Isso diz respeito à divindade desse homem, eu chamar ele dessa forma. Então ela reconheceu e ela estava assim, sujeita a ser, né? Porque não era ele, o Senhor era César. Era César. O Senhor era César. O imperador, né? O imperador, ela não podia chamar outra pessoa de Senhor, né? Então ela estava correndo risco de morte, gritando aos quatro cantos, Senhor. E é interessante que o grito dessa mulher não rompeu o silêncio de Jesus. Ela gritou. Sabe o que Jesus fez? Diz a palavra. Não respondeu coisa alguma. Ele não fez nada por aquela mulher. Então, muitas vezes acontece isso com a gente. O silêncio de Deus nos desanima, nos paralisa, Verdade. Nos tira da caminhada, do prosseguir com Ele. Deus não me ama. A gente começa com um monte de questionamento. Mas Deus no silêncio, Ele opera. Porque Deus, Jesus sendo Deus, sabia muito bem o final dessa história, né? Ele sabia exatamente o final dessa história. E mesmo com um silêncio, essa mulher perseverou e continuou. Jesus, tem compaixão de mim. Ela se prostrou, adorou. Socorre-me, ela disse. Vocês lembram quando Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Nesse encontro que aconteceu? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele voltou a ver. Então, quando acontece algo com a nossa vida, e não assim, a gente vê que com a vida do outro foi a mesma coisa, mas a resposta foi diferente, a gente precisa atentar que Deus, Ele é multiforme graça. Ele não age sempre da mesma maneira, porque Ele fez daquele jeitinho, aí Ele vai fazer exatamente do mesmo jeito. Uma forma, né? Não é assim que funciona. Deus, Ele trata a gente no coletivo, mas trata no individual. Cada um de nós pelo nome. Ele nos trata pelo nome, nos conhece desde o ventre, Ele tem propósito estabelecido para nós. Amém. E aí na palavra diz que ela prostrou e adorou o único que é digno
de todo louvor, de toda adoração. E mesmo assim, Jesus diz para ela, não é lícito, não é certo eu dar comida. Eu não vou explicar aqui teologicamente. né, assim, a história, o porquê, mas leia o texto, sabe? E ele disse assim, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz assim, sabiamente, essa mulher também, além de fé, ela é sábia, essa moça, né? Ela diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos teus donos. Gente, migalha de pão é pão. Amém. Sabe? E ela chama Deus de dono dela. Eu sou cachorrinho mesmo, mas... Não tem problema sendo sua, né? E a fé dessa mulher gerou o benefício da libertação. Amém. A nossa fé gera benefício de cura, de salvação, de transformação. Gera isso, a nossa fé, tamanha fé. Jesus, ele declara isso como declarou com o centurião, né? Eu não vi outra situação dessa, mas ele declara, a tua fé volta porque vai acontecer aquilo que tu queres. Quantas vezes nós ouvimos isso do Senhor, diante da nossa fé? Segundo aquilo que tu queres, por conta da tua fé, vai acontecer. É tremendo e é algo para a gente refletir. Vamos orar? Amém. Vamos orar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós, pela graça de Deus Pai, que nos atraiu a Jesus, nos tornou filhos. Amém. E hoje nós podemos nos dirigir ao Senhor como filhos. Aleluia. E, Senhor, como filhos nesta manhã, nós queremos dizer graças te damos. Graças te damos, Senhor, porque nos resgataste das trevas para a sua maravilhosa luz e nos libertaste de toda a opressão maligna, de todo o mal, de todo o pecado. A ti seja a honra, seja a glória e seja o louvor. A tua palavra diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser aquele monte, lança-te o mar, assim o fará. E nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, para que possamos nos aproximar do Senhor com fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós oramos nesta manhã, no precioso nome de Jesus, seu Filho amado. Crie. Por isso falei, tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Reconheça o seu problema. Reconheça que só Jesus pode resolver seu problema. Vá de encontro a Ele, adore, declare que Ele é o único suficiente na sua vida. E Ele vai responder para você, seja feito conforme a sua fé. Amém, igreja?